Eu segurei a nota fiscal com as duas mãos e senti o papel áspero entre os dedos. Era daquele tipo de papel reciclado, meio amarelado, que arranha um pouco quando você passa a unha. Meu nome estava ali, escrito certinho, letra de forma, aquelas maiúsculas todas alinhadas, sem erro, Ana Maria Ferreira. Logo abaixo, meu CPF, os 11 dígitos que eu decorei de tanto preencher formulário na vida. 342.761.960-53. Eu podia recitar de olhos fechados. Mas quando meus olhos desceram para o campo da assinatura, para aquele retângulo onde deveria estar a minha letra, o meu traço, o meu jeito de fechar o A e arrastar o F até quase sair da linha, eu congelei, literalmente congelei. Parei de respirar por uns 3 segundos. Aquela assinatura não era minha. Eu conheço minha letra desde que aprendi a escrever meu nome na primeira série, com a professora Diná, segurando minha mão, me ensinando a fazer as curvas do A. Aquela assinatura na nota fiscal era cursiva, caprichada, cheia de floreios. O A tinha uma voltinha no final, tipo um laço de presente. O F subia alto e terminava com um traço para cima, cheio de personalidade. Era a letra de Juliana, minha nora. O entregador ainda estava do outro lado do portão de ferro, mexendo no celular, esperando eu fechar a porta. Ele tinha aquele uniforme azul marinho com o logo amarelo da transportadora no bolso, capacete debaixo do braço, o rosto queimado de sol de quem passa o dia inteiro na rua. Ouvi o motor da moto dele pegando, aquele barulho rouco de 50 cilindradas, e o som foi se afastando pela rua, sumindo entre as casas. Foi só quando o silêncio voltou, só o vento balançando as folhas da goiabeira no quintal do vizinho, que eu percebi que estava segurando a respiração. A caixa estava pesada nos meus braços. Papelão pardo, fita adesiva transparente envolvendo tudo 2 vezes. Nenhum logo de loja conhecida. Só um código de barras preto impresso na lateral e um carimbo vermelho escrito frágil. Eu não tinha pedido aquilo. Eu não compro nada pela internet. Meu filho Marcelo sempre riu de mim por isso. Dizia que eu era do tempo das cavernas, que todo mundo hoje em dia compra online, que é mais barato, mais prático. Mas eu sempre preferi ir na loja, ver as coisas com meus próprios olhos, tocar, sentir o peso, saber exatamente o que estou levando. Então por que tinha uma caixa gigante com meu nome endereçada para mim na minha porta, com uma assinatura que não era minha? Eu entrei devagar, fechei a porta com a trava de segurança, aquela trava que o Ronaldo instalou quando Marcelo ainda era pequeno e a gente tinha medo de ladrão. A casa é pequena, simples, mas é minha. 3 quartos, sala com sofá de chenille bege que eu comprei há 15 anos e ainda está firme, cozinha com azulejo branco e bancada de granito que a gente colocou em 2010 e um quintal nos fundos onde eu cuido das minhas orquídeas. Tenho 12 vasos, Phalaenopsis, Cattleya, Dendrobium. Eu aprendi os nomes todos num curso que fiz na Casa da Cultura, quando me aposentei. As orquídeas são a minha terapia. Quando eu estou ansiosa, eu rego, eu podo, eu converso com elas. Parece loucura, mas funciona. Eu e Ronaldo, meu marido, compramos esse lugar há 32 anos. A gente estava recém-casado, Marcelo tinha acabado de nascer e a gente morava de aluguel num cômodo apertado perto da rodoviária. Ronaldo trabalhava na construção civil, pegava sol das 7 da manhã às 5 da tarde, subia em andame, carregava saco de cimento nas costas, fazia hora extra todo sábado. Eu trabalhava como auxiliar administrativa na Secretaria de Educação, batia ponto, arquivava papel, atendia telefone. A gente juntou centavo por centavo, guardou durante 3 anos, até conseguir dar a entrada dessa casa. Ronaldo ficou tão feliz no dia que a gente pegou a chave que ele me pegou no colo, mesmo eu pesando meus bons 60 quilos na época, e me carregou pela porta da frente. A gente riu tanto. Marcelo, com 3 aninhos, batia a palma, sem entender direito o que estava acontecendo. Ronaldo morreu há 4 anos, infarto fulminante.
Ele estava consertando o chuveiro do banheiro, subiu num banquinho e, de repente, eu ouvi um baque. Quando cheguei, ele estava no chão, a mão ainda segurando a chave de fenda. Chamei a ambulância, fiz massagem cardíaca que nem me ensinaram naquele curso de primeiros socorros da igreja, mas não adiantou. Ele já tinha ido. 58 anos, a mesma idade que eu tenho hoje. Desde então, é só eu aqui. Eu, as orquídeas, as fotos dele na estante da sala e a rotina que eu construí para não enlouquecer de solidão. Coloquei a caixa em cima da mesa da sala, aquela mesa de madeira escura com tampo de vidro que a gente ganhou de casamento da minha tia Cleusa. Peguei a tesoura da cozinha, aquela tesoura grande de cabo vermelho que eu uso para tudo, e cortei a fita adesiva. O barulho fez crec, 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 e as abas de papelão se abriram sozinhas, como se estivessem aliviadas de não estar mais presas. Dentro tinha aquelas bolas de plástico bolha, sabe? Centenas delas, fazendo poc, poc, poc quando eu afastava com as mãos. E no meio, embrulhadas em papel de seda branco, estavam 2 panelas elétricas. Mas não era panela de arroz simples, daquelas de R$ 50 que a gente compra na loja de departamento. Era aquelas importadas, com corpo de vidro temperado, painel digital com visor LED azul, botões touchscreen, timer programável, função Keep Warm, função Slow Cooker, o nome em inglês na caixa, Premium Multi-Cooker. Peguei uma delas e virei a embalagem para procurar o preço. Não tinha etiqueta. Mas pela marca, pela qualidade da embalagem, pelo peso, eu sabia que aquilo custava caro. Muito caro. Mais de R$ 500 cada uma, talvez 600. E eram 2. Eu peguei o celular. É um celular simples, daqueles com tela pequena, tecla grande para idoso. O Marcelo que me deu disse que era melhor para eu não me perder nos aplicativos. Eu discava o número dele de cor. Toquei uma vez, 2, 3, 4. Na quinta, ele atendeu. A voz dele veio abafada, meio distante, como se estivesse com o telefone longe da boca. Oi, mãe, tudo bem? Eu respirei fundo, tentando organizar as palavras na cabeça. Filho, chegou um pacote aqui em casa, grande, 2 panelas elétricas caríssimas. Eu não comprei isso. Silêncio do outro lado. Eu ouvi um barulho de cadeira arrastando, como se ele tivesse se afastado de alguma mesa. Depois um pigarro. Ah, mãe. Deixa eu ver aqui. A Ju deve ter errado o endereço. Ela vende essas coisas, sabe? Trabalha com revenda online, compra no atacado e revende. Deve ter colocado o endereço da senhora sem querer. Eu olhei de novo para a nota fiscal, que estava na minha mão livre, amarrotada de tanto eu apertar. Marcelo, mas está em meu nome aqui. Nome completo, CPF, e tem uma assinatura, que não é minha. Ele ficou quieto de novo. Eu ouvi uma voz feminina ao fundo, aguda, rápida, falando alguma coisa que eu não conseguia entender. Era Juliana. Depois Marcelo voltou e a voz dele saiu meio apressada, meio impaciente. Mãe, desculpa, deve ser erro da loja. Essas lojas online às vezes pegam dados errados do sistema. Eu falo com a Ju e ela resolve, tá bom? A senhora pode guardar as panelas aí. Eu passo aí amanhã para buscar. Eu disse que tudo bem, que não tinha problema, mas minha voz saiu trêmula. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a tela preta. Eu queria acreditar nele. Eu queria acreditar que era só um erro, uma confusão de loja, um sistema que pegou meu cadastro antigo de algum lugar. Mas aquela assinatura na nota fiscal continuava me incomodando. Fui até o aparador da sala, abri a gaveta onde eu guardo documentos antigos e peguei uma folha de caderno em branco, que eu uso para a lista de compras. Peguei uma caneta esferográfica azul e assinei meu nome. Ana Maria Ferreira. Meu A é aberto, quase redondo, como uma bolinha. Meu M é rápido, só 3 picos apertados. Meu F é simples, sem firula, só uma linha reta para cima e uma para o lado. Coloquei minha assinatura do lado da assinatura da nota fiscal. Não tinha nada a ver. Nada mesmo. Na nota fiscal, o A tinha aquela voltinha no final, aquele laço. O M
Tinha as pernas longas, desenhadas, como se a pessoa tivesse todo o tempo do mundo para escrever. O F terminava com um traço ascendente, cheio de confiança, cheio de estilo. Era a letra de Juliana, eu tinha certeza. Ela sempre assinava cartões de aniversário com aquela letra toda desenhada. No último Dia das Mães, ela me deu um cartão cor-de-rosa com flores douradas, e dentro estava escrito: para a melhor sogra do mundo. Com carinho, Ju. A assinatura era igualzinha. Fiquei o resto da tarde olhando para aquela nota fiscal. Sentei no sofá, liguei a televisão, mas não prestei atenção em nada do que passava. Era algum programa de auditório, gente gritando, música alta, mas para mim era só barulho de fundo. Eu ficava voltando os olhos para a mesa, para a caixa aberta, para as panelas brilhando dentro do papel de seda. Por que Juliana tinha assinado no meu lugar? E se foi erro da loja, porque meu nome estava certinho, meu CPF estava certinho, meu endereço estava certinho, mas a assinatura era dela. Juliana entrou na nossa família faz 7 anos. Ela e Marcelo se conheceram num aplicativo de namoro. Marcelo me contou na época, meio sem graça, meio rindo. Mãe, a gente se conheceu pelo celular. Eu não entendi direito como funcionava, mas ele explicou. Você coloca foto, escreve umas coisas sobre você e aí vai deslizando para o lado para ver outras pessoas. Se os dois gostarem um do outro, dá match e aí vocês podem conversar. Parecia loucura para mim, mas ele estava feliz, então eu fiquei feliz também. Juliana é bonita. Isso todo mundo concorda. Cabelo loiro, tingido, mas bem feito, sempre lisinho, brilhando. Ela deve gastar uma fortuna em salão. Unhas sempre feitas, aquelas unhas compridas, de gel, com desenho, com brilho. Roupas da moda, sempre apertadinhas, sempre mostrando as curvas. Salto alto até para ir no mercado. Ela trabalha com vendas pela internet, pelo que ela diz. Sempre no celular, sempre tirando foto de produto, segurando coisas na frente da câmera, gravando vídeo falando rápido, fazendo stories. Eu nunca entendi direito o que ela faz, mas parece que dá dinheiro. Ou pelo menos ela diz que dá. No começo eu tentei gostar dela. Juro que tentei. Ela era simpática, educada, me chamava de sogra querida, trazia brigadeiro de colher quando vinha aqui, me dava beijo na bochecha, elogiava meu bolo de fubá. Mas com o tempo eu fui percebendo umas coisas. A forma como ela olhava para a minha casa. Não era um olhar de quem está admirando, era um olhar de quem está calculando. Ela media os cômodos com os olhos. Perguntava se a casa era quitada, perguntava quanto eu achava que valia, perguntava se eu tinha outros imóveis. Uma vez ela entrou no quarto de hóspedes, o quarto que era do Marcelo quando ele era pequeno, e ficou lá dentro uns 5 minutos, só olhando. Quando saiu, ela disse: "Esse quartinho daria uma boa despensa, né, sogra?" E ela perguntava sobre dinheiro, sobre aposentadoria, sobre quanto eu ganhava. "Sogra, a senhora ganha bem? INSS paga direitinho?" Eu sempre desconversava, mudava de assunto, oferecia mais café. Ronaldo, quando era vivo, dizia que eu era desconfiada demais, que eu via problema onde não tinha. Mas depois que ele morreu, eu fiquei mais atenta. E Juliana? Juliana era esperta. Esperta demais. Eu já tinha ajudado o casal antes. 2 vezes. A primeira foi há 2 anos. Eles estavam namorando há uns 5 anos, tinham casado no civil e queriam comprar um carro usado. Um Palio vermelho, 2009, que o Marcelo viu num pátio de seminovos perto do trabalho. Ele me ligou, meio sem graça, aquela voz de filho que sabe que está pedindo demais, mas precisa mesmo. "Mãe, a gente está precisando de R$ 3.000 para dar a entrada no carro. A gente paga parcelado o resto, mas a entrada tem que ser à vista. A senhora." "A senhora pode emprestar?" Eu não tinha essa grana sobrando. Minha aposentadoria é de R$ 2.100. Eu pago 800 de conta. Luz, água, internet, telefone, 300 de mercado, 200 de remédio, pressão alta, colesterol, e o resto eu guardo na poupança, para emergência, para qualquer coisa que aconteça. Na época, eu tinha uns 9.000 guardados. Tirar 3.000 doía, mas era meu filho. Era o único filho que eu tenho. Como eu ia dizer não?
Fui no banco, saquei os 3.000 e dei para o Marcelo. Ele me abraçou, me beijou na testa, prometeu que ia devolver em 6 meses, parcelado 500 por mês. Eu disse que não precisava ter pressa, que o importante era eles terem o carro, trabalharem tranquilos. Ele chorou. Meu filho chorou de gratidão. E aquilo me fez sentir que eu tinha feito a coisa certa. 6 meses se passaram. Nada. 1 ano. Nada. Toda vez que eu tocava no assunto, sem cobrar, só perguntando: "E aí, filho, como estão as coisas?", ele desviava. Ou Juliana entrava na conversa, toda melosa, dizendo: "Ai, sogra, tá apertado esse mês. Mês que vem a gente ajeita, viu?". E eu acabava deixando para lá. Depois de 2 anos, eu cansei de perguntar. Perdi os 3.000. E perdi também um pouquinho da minha paciência. A segunda vez foi há 1 ano. Eles estavam alugando um apartamento no centro de Ribeirão Preto, na rua Barão do Amazonas, prédio sem porteiro, 2 quartos, R$ 800 de aluguel. O dono do imóvel, um senhor aposentado que mora em São Paulo, exigiu fiador. Marcelo não tinha fiador. Os pais de Juliana moram em Franca e o relacionamento deles com a filha é distante, então eles não quiseram assinar. Sobrou eu. Juliana me ligou. Estava toda melosa, aquela voz de quem está pedindo favor, mas tentando disfarçar. "Sogra querida, a senhora pode ser nossa fiadora? É só assinar o contrato de aluguel. A gente nunca atrasou 1 dia sequer, a senhora sabe. É só uma garantia, nem vai precisar de nada." Eu hesitei. Eu já tinha perdido 3.000 reais com eles. Eu não queria colocar meu nome em mais nada. Mas Marcelo pegou o telefone da mão dela e falou, com aquela voz de filho: "Mãe, por favor, a gente não tem para onde ir. Se a senhora não assinar, a gente perde o apartamento." E eu assinei, porque eu não consigo negar as coisas para ele, porque ele é meu filho, meu único filho, e eu sempre fiz tudo para ele ser feliz. Mas aquele contrato me deu uma agonia danada. Eu ficava pensando: e se eles não pagarem? E se o dono da casa vier cobrar de mim? E se eu perder minha casa por causa disso? Sorte que eles pagaram direitinho por 1 ano. Depois eles mudaram para outro apartamento, menor, mais barato, e o contrato venceu. Eu respirei aliviada. Mas aquela sensação de estar presa, de ter meu nome amarrado a uma coisa que eu não controlava, aquilo ficou na minha cabeça. E agora, olhando para aquela nota fiscal, para aquela assinatura que não era minha, eu senti a mesma agonia voltando. Nos dias seguintes, a vida continuou do jeito que sempre foi. Eu acordava às 6 da manhã, ligava a cafeteira elétrica que o Marcelo me deu no Dia das Mães 2 anos atrás, aquela branca com azul, pequenininha. O cheiro de café sempre me acordava de vez. Eu comia pão francês com manteiga, às vezes com queijo Minas quando eu comprava na feira. Ligava a televisão para assistir o jornal local das 7h30. Sempre as mesmas notícias: acidente na rodovia, operação da polícia, tempo fechando para chover. Às 7h30 eu saía para caminhar. Colocava meu tênis velho de caminhada, aquele cinza com rosa que eu comprei há 3 anos numa promoção, pegava a garrafinha de água, trancava a casa e ia para o Parque Curupira. Fica a 3 quarteirões daqui. É um parque pequeno, mas bem cuidado. Tem uma pista de caminhada de 1 quilômetro, cercada de árvores, ipês, paineiras, jabuticabeiras. De manhã cedo, o parque fica cheio de gente de idade como eu. Todo mundo cumprimentando todo mundo, aquele clima de comunidade que eu gosto. Eu cumprimentava a dona Irene, que mora perto da padaria e sempre está com aquele boné rosa. Cumprimentava o seu Geraldo, que sempre está fazendo alongamento na barra, mesmo tendo quase 80 anos. Dava 2 voltas completas na pista, suando, sentindo o coração bater, sentindo as pernas queimarem um pouco, mas de um jeito bom, de um jeito que me fazia sentir viva. Depois eu voltava para casa, tomava banho demorado e às 9 horas em ponto tocava a campainha. Era seu Antônio. Seu Antônio é meu vizinho de 3 casas para baixo. Casa amarela com portão verde, impossível errar. Ele tem 70 anos. É viúvo há 5, aposentado do INSS. Trabalhou a vida inteira analisando documentos, processos, benefícios, essas coisas de papel e carimbo.
Ele é magro, meio curvado, como se o peso de 70 anos tivesse dobrado ele um pouco. Usa óculos de lente grossa, daqueles com armação preta quadrada, meio antiguinha. Mas ele tem a cabeça boa. Muito boa. Memória afiada, raciocínio rápido. Ele e a esposa dele, Dona Marta, se mudaram para cá há uns 15 anos. Compraram a casa à vista, com o dinheiro da aposentadoria dos dois. Dona Marta era professora de matemática. Eles eram um casal lindo, sempre de mãos dadas na rua, sempre rindo. Quando Dona Marta morreu, de câncer no pulmão, depois de 2 anos de tratamento que não adiantou nada, seu Antônio ficou perdido. Eu via ele andando pela rua, sozinho, de cabeça baixa, como se não soubesse para onde ir. Um dia, eu fui até a casa dele. Levei um pedaço de bolo de fubá. Toquei a campainha. Ele abriu, de pijama, meio-dia. Eu disse: Seu Antônio, o senhor não pode ficar assim. Vem tomar café comigo amanhã. E ele veio, e virou costume. Todo dia, 9 horas da manhã, café passado, bolo quando eu fazia, pão com manteiga e conversa mansa. Naquele dia, 3 dias depois do pacote das panelas, eu estava inquieta. Eu tinha colocado as panelas no armário da área de serviço, empurrado lá para o fundo, para não ficar vendo. Mas a nota fiscal estava guardada na gaveta da cozinha, junto com os comprovantes de conta, e eu não parava de abrir a gaveta, de olhar para aquela assinatura, de tentar entender o que estava acontecendo. Seu Antônio chegou às 9 em ponto. Eu ouvi o portão ranger, os passos lentos dele no caminho de pedras do jardim, a campainha tocando aquele ding-dong que nunca muda. Abri a porta. Ele entrou, me cumprimentou com aquele jeito educado dele, tirou o boné cinza, pendurou na cadeira. Bom dia, dona Ana. Como está? Eu servi café. Coloquei na xícara branca com flores azuis que eu gosto, aquela que a minha mãe me deu quando casei. Coloquei açúcar, mexi com a colherinha, sentei do outro lado da mesa. Ele me olhou por cima dos óculos. A senhora tá com cara de quem não dormiu direito. Aconteceu alguma coisa? Eu suspirei e contei. Contei do pacote, das panelas, da nota fiscal, da assinatura de Juliana. Ele parou de mexer o café e me olhou sério. Aquele olhar de quem trabalhou 35 anos lidando com papelada, com fraude, com gente tentando enganar o sistema. A senhora guardou a nota? Eu disse que sim. Levantei, abri a gaveta, trouxe o papel já meio amassado de tanto eu abrir e fechar para olhar. Seu Antônio pegou, colocou os óculos no lugar e ficou uns 2 minutos só olhando, em silêncio. Ele lia cada linha, cada número, como se estivesse procurando alguma coisa escondida. Depois, ele devolveu o papel, tirou os óculos, limpou as lentes com a ponta da camisa e falou devagar, escolhendo cada palavra com cuidado. Dona Ana, eu trabalhei 35 anos no INSS. Eu vi muita coisa, muita fraude, muito filho usando o nome de pai para pegar benefício, muito neto usando o nome de avó para fazer empréstimo consignado, muito parente abrindo conta bancária, fazendo compra, tirando cartão de crédito, tudo no nome de idoso que não sabe de nada, e sempre começa assim, com uma coisinha pequena, uma assinatura parecida, um documento que ninguém dá muita atenção, um erro que parece bobo, mas depois vai crescendo. E quando a pessoa percebe, já tem dívida de 50 mil, 100 mil, 200 mil reais. Já perdeu casa, já perdeu carro, já perdeu tudo. Eu senti um frio na barriga, um frio que subiu devagar, passou pelo estômago, pelo peito e chegou até a garganta, me fazendo engolir seco. O senhor acha que a Juliana está fazendo isso comigo? Ele colocou os óculos de volta e olhou nos meus olhos. Eu não sei, dona Ana. Eu não posso afirmar, mas eu acho que a senhora precisa ficar atenta. Muito atenta. Guarda tudo. Toda nota, todo papel, todo boleto, toda mensagem. Tira a foto. Guarda em lugar seguro. Porque se isso for o que eu estou pensando, a senhora vai precisar de prova. Eu prometi que ia guardar. E fiquei pensando nisso o dia inteiro. 3 dias depois, foi um sábado. Eu estava em casa, lavando louça do almoço, quando ouvi a campainha tocar. Não era o toque normal, aquele ding-dong educado.
Era um toque agressivo, rápido, insistente. Quem quer que fosse, estava com pressa ou estava irritado. Sequei as mãos no pano de prato, fui até a porta e olhei pelo olho mágico. Era o carteiro. Abri a porta. Ele estava segurando um aviso amarelo, daqueles que a gente tem que buscar encomenda nos correios porque não coube na caixa. Ele me entregou, pediu para eu assinar o recibo no tablet dele. Eu assinei, ele foi embora sem dizer nada e eu fiquei olhando para o aviso. Destinatário: Ana Maria Ferreira, remetente. Mega Store Online, São Paulo, SP. Descrição: calçados. Eu nunca ouvi falar dessa loja, nunca comprei nada de São Paulo pela internet. Mas ali estava meu nome, meu endereço, meu CPF. De novo. Na segunda-feira de manhã, logo cedo, eu fui até a agência dos Correios na Avenida 9 de Julho. Peguei a senha, número 138, e sentei naquelas cadeiras de plástico duro perto do bebedouro. Tinha umas 20 pessoas na minha frente. Esperei. Meia hora. 40 minutos. Finalmente chamaram meu número. Entreguei o aviso para a moça do balcão, uma menina jovem, de uniforme azul, que parecia cansada. Ela foi lá nos fundos e voltou carregando uma caixa enorme. Parecia pesar uns 10 quilos. Eu assinei o recibo, peguei a caixa e saí carregando ela até o ponto de ônibus. Peguei o circular das 10h30, sentei no banco de trás, com a caixa no colo, sentindo o peso nos braços e voltei para casa. Coloquei a caixa na mesa da sala, peguei a tesoura e abri. Eram 3 pares de tênis. Marca importada. Sola grossa, aquelas solas de 4, 5 centímetros de altura que está na moda agora. Cores vibrantes. Um rosa choque, um azul elétrico, um branco com detalhes dourados. Tamanho 37. Eu calço 36. Sempre calcei 36 a vida inteira. Peguei a nota fiscal grampeada na lateral da caixa. E lá estava de novo. Meu nome, meu CPF. E aquela assinatura cursiva, cheia de floreio. Juliana. Eu peguei o celular e mandei mensagem para ela no WhatsApp. Digitei devagar, com raiva, tentando não escrever tudo em maiúscula para não parecer que eu estava gritando. Juliana, chegou mais uma encomenda aqui. 3 pares de tênis. De novo tem meu nome e uma assinatura que não é minha. Pode me explicar o que está acontecendo? Enviei. Esperei. Vi os 2 risquinhos ficarem azuis, que significam que ela leu. Mas ela demorou. Demorou 10 minutos para responder. Quando veio, a mensagem foi seca, sem carinho, sem desculpa de verdade. Desculpa, sogra. Confundi os cadastros. Eu vendo para várias pessoas. Às vezes erro o nome no sistema. Já vou resolver. Eu respondi rápido. Mas por que tem minha assinatura? Ela demorou de novo. E quando respondeu, a resposta me deixou ainda mais desconfiada. Deve ser da loja. Eles devem ter copiado de algum cadastro antigo da senhora. Não esquenta com isso. Vou resolver. Cadastro antigo? Que cadastro? Eu nunca comprei nada nessa loja. Eu nunca dei meu CPF para loja online nenhuma. Eu mal sei usar a internet direito. Como ia ter cadastro? Eu não respondi mais. Guardei o celular, peguei a nota fiscal, coloquei junto com a outra na gaveta da cozinha e fiquei olhando para os tênis. 3 pares. R$ 900, segundo o valor impresso na nota. Mas no site da loja, cada par custava 350. Total, R$ 1.050. Mais as panelas de antes, R$ 1.200. Total de R$ 2.250 em compras que eu não fiz. Em meu nome. Na semana seguinte, dia 5, eu precisava ir ao banco. Todo dia 5. Eu vou no Banco do Brasil da Avenida Presidente Vargas para sacar minha aposentadoria. É uma tradição que eu tenho desde que me aposentei. Eu prefiro sacar pessoalmente, ter o dinheiro na mão, saber exatamente quanto eu tenho, do que deixar tudo no banco e ir gastando com cartão sem controle. Eu saco os R$ 2.100, guardo 800 na carteira para as contas do mês e o resto eu deposito na poupança. É assim que eu me organizo. É assim que eu me sinto segura. Cheguei no banco às 9 da manhã. A fila estava enorme, uns 40, 50 pessoas. Peguei a senha, número 208,
e sentei naquelas cadeiras de plástico duro perto do bebedouro. A televisão pendurada na parede passava propaganda do banco, oferecendo empréstimo, cartão de crédito, seguro. Eu não prestei atenção. Fiquei mexendo no celular, tentando passar o tempo, lendo mensagens antigas, olhando fotos antigas do Marcelo quando era pequeno. A fila estava lenta. Muito lenta. Eu já estava lá há 40 minutos quando ouvi meu nome sendo chamado. Mas não era a senha normal do caixa, aquele senha 208, caixa 3. Era uma voz de homem, vinda da salinha dos gerentes, do outro lado da agência. Dona Ana Ferreira? Levantei a cabeça, confusa. O gerente, um rapaz novo de terno cinza, gravata azul marinho, cabelo curto com gel, estava na porta da salinha, me chamando com a mão. Eu me levantei, peguei minha bolsa e fui até lá. Ele me cumprimentou, educado, e me ofereceu uma cadeira de frente para a mesa dele. A senhora pode sentar aqui um minutinho, por favor. Eu preciso esclarecer uma coisa. Eu sentei. Ele fechou a porta de vidro, sentou do outro lado da mesa e começou a mexer no computador. Franzir a testa, apertar teclas, olhar para a tela, apertar mais teclas. Depois ele virou a tela para mim. Dona Ana, eu vi aqui no sistema que a senhora abriu uma conta digital conosco. Conta corrente, é verdade? Eu pisquei. Não entendi. Conta digital. Eu não abri conta nenhuma. Eu só tenho a minha poupança aqui, a mesma de sempre. Ele apertou mais algumas teclas e virou a tela de novo. Ali estava meu nome, meu CPF completo e uma conta corrente com um número que eu não conhecia. Data de abertura, 23 dias atrás. Agência 34151. Conta 8676529. Eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Literalmente. Minhas pernas ficaram fracas. Minha visão ficou meio turva. Eu tive que me segurar nos braços da cadeira para não cair. Moço, eu não abri essa conta. Eu não sei nem o que é conta digital. Eu tenho a minha poupança, a mesma de sempre. Eu não mexi em nada. Ele apertou mais teclas, abrindo o extrato da conta. E o que eu vi ali me fez tremer. 23 dias atrás, depósito de R$ 4.500. No mesmo dia, 1 hora depois, transferência de R$ 4.500 para outra conta. Banco diferente. Agência diferente. Titular, Juliana Souza Oliveira. Eu não fiz nada disso. Eu não tenho R$ 4.500 para depositar em lugar nenhum. Minha poupança mal chega a 7.000 agora, depois que eu tirei os 3.000 para ajudar o Marcelo com o carro. E eu não mexi nela. O gerente percebeu meu desespero. Ele pegou um copo de plástico daqueles de cafezinho, encheu de água no bebedouro da salinha e me ofereceu. Eu bebi, mas minhas mãos estavam tremendo tanto que a água quase caiu no chão. Moço, alguém abriu essa conta usando meu nome. Eu não fui. Eu nunca autorizei. Eu nem sei quem fez isso. Ele anotou alguma coisa num bloco de papel com letra caprichada. A senhora quer fazer um boletim de ocorrência? Por que isso aqui? Isso aqui parece fraude. Fraude bancária. E é crime. Eu pedi para ele imprimir o protocolo de abertura da conta. Tudo, todos os documentos que foram usados. Ele imprimiu 3 folhas. Na primeira, estava o formulário de abertura. Meu nome completo, CPF, RG, data de nascimento, nome da minha mãe, endereço, telefone. Na segunda, estava uma foto minha. Mas não era uma foto que eu dei para o banco. Era uma foto que estava no meu Facebook, uma foto que o Marcelo tirou de mim no Natal passado, na casa dele, eu segurando um pedaço de rabanada. Alguém pegou essa foto da internet e usou para abrir a conta. E na terceira folha estava a assinatura. A mesma assinatura cursiva, com voltinha no A, com traço para cima no F. Juliana. E tinha mais. O número de celular usado no cadastro da conta estava ali, impresso no canto superior direito da primeira folha. Não era o meu número. Eu peguei meu celular com a mão trêmula e disquei o número. Tocou 1 vez, 2, 3... e caiu na caixa postal. E aí eu ouvi a voz gravada. Aquela voz que eu conhecia tão bem. Oi, é a Ju.
Não posso atender agora. Deixa recado depois do sinal. Era Juliana. Eu desliguei. Guardei o celular na bolsa. Peguei as 3 folhas impressas, dobrei com cuidado, coloquei dentro da bolsa também. E fiquei ali, parada, sentada naquela cadeira da salinha do gerente, olhando para o nada, tentando processar o que estava acontecendo. Juliana tinha aberto uma conta bancária no meu nome. Tinha usado minha foto. Tinha falsificado minha assinatura. Tinha depositado R$ 4.500 e tinha transferido tudo para a conta dela. E eu não sabia de nada. O gerente esperou eu me acalmar um pouco. Depois ele falou, com cuidado. Dona Ana, a senhora quer que eu bloqueie essa conta? Para não ter mais movimentação? Eu disse que sim. Ele bloqueou na hora, mas o dinheiro já tinha ido. Já estava na conta de Juliana. E eu não sabia como recuperar. Eu saí do banco com as pernas bambas. Parei na calçada, debaixo de uma sombra de uma árvore grande, um flamboyant que estava florido, cheio de flores vermelhas. Fiquei ali, encostada no tronco, suando frio, respirando fundo, tentando não desmaiar. O movimento da avenida continuava normal. Carros passando, gente caminhando, ônibus parando no ponto. Mas para mim, tudo estava desmoronando. Eu peguei o celular de novo e disquei o número de Juliana. Queria confrontar, queria ouvir a voz dela, queria entender. Tocou 4 vezes e ela atendeu, com aquela voz irritada de quem foi interrompida. Alô? Eu tentei falar firme, mas minha voz saiu trêmula. Juliana, você abriu uma conta no banco usando meu nome. Silêncio do outro lado. Depois ela deu uma risada curta, sem graça, falsa. Eu não abri conta nenhuma, sogra. Eu apertei o celular com força. Juliana, eu acabei de sair do banco. O gerente me mostrou o protocolo. Tem minha foto, tem uma assinatura que é sua, e o número de telefone usado é o seu. Ela ficou quieta. Eu ouvi barulho ao fundo, como se ela estivesse andando, fechando uma porta. Depois ela voltou e a voz dela saiu diferente, mais baixa, mais controlada. Sogra, eu ajudei a senhora a abrir essa conta, lembra? A senhora estava querendo uma conta digital para pagar conta de luz pelo aplicativo para não ter que ir no banco. Eu fiz o cadastro para a senhora, coloquei meu número de contato porque o da senhora não funcionava no sistema. Foi só isso. Eu senti a raiva subindo, a raiva verdadeira, aquela que queima por dentro. Juliana, eu nunca pedi para você abrir conta nenhuma. Eu não sabia dessa conta. E tem R$ 4.500 que foram depositados e transferidos para você. De onde veio esse dinheiro? Ela suspirou, impaciente, como se eu estivesse sendo chata, exagerada. Sogra, a senhora esquece as coisas. Não é culpa minha se a senhora não lembra. E ela desligou. Eu fiquei ali, parada, com o celular na mão, olhando para a tela preta, sem acreditar. Ela tinha acabado de me dizer que eu estava esquecendo as coisas, que eu estava confusa, que era problema meu. A ida à casa do Marcelo para confrontar. A manipulação de Juliana e a falta de apoio do filho. A descoberta de mais encomendas e dívidas. O papel do seu Antônio e da Cláudia. A descoberta das tentativas no cartório. O vídeo da câmera de segurança, o confronto familiar intenso, a delegacia, a audiência. O desfecho. Vou escrever com muitos diálogos completos, descrições sensoriais, pensamentos internos da Ana e manter o ritmo dramático crescente. Vou continuar expandindo o roteiro. Eu fui direto para a casa do Marcelo. Não liguei antes. Não avisei. Eu só peguei minha bolsa, peguei as 3 folhas impressas do banco e fui. Caminhei as 8 quadras até a rua Barão do Amazonas com tanta raiva que nem senti o sol quente do meio-dia queimando minha cabeça. Cheguei no prédio deles, aquele prédio cinza de 4 andares sem porteiro, com interfone na entrada. Apertei o botão do apartamento 203. Demorou. Apertei de novo. E de novo. Na 4ª vez, ouvi a voz dela, irritada, chiando no interfone velho. Quem é? Sou eu, Ana, sua sogra. Silêncio. Depois um suspiro longo, audível mesmo pelo interfone ruim. Que foi agora? Abre essa porta, Juliana. Eu preciso falar com você.
Ela demorou uns 5 segundos. Depois a porta destravou com aquele bzzz elétrico. Eu subi as escadas, porque o elevador daquele prédio vive quebrado. Primeiro andar, segundo andar. Eu estava ofegante quando cheguei no corredor. A porta do apartamento 203 estava entreaberta. Eu empurrei. Juliana estava na sala, de roupão de cetim rosa, cabelo preso num coque bagunçado, cara de quem tinha acabado de acordar, mesmo sendo 2 da tarde. Ela cruzou os braços e me olhou com aquele olhar de quem está sendo incomodada. Que foi, sogra? Eu entrei sem pedir licença. Fechei a porta atrás de mim, coloquei a bolsa no sofá, tirei as 3 folhas de dentro e mostrei para ela. Você abriu uma conta no banco usando meu nome. Ela olhou para os papéis, depois para mim, e deu uma risada. Uma risada curta, debochada, sem humor nenhum. Eu não abri conta nenhuma. Eu apontei para a segunda folha, onde estava minha foto. Essa foto é minha, do meu Facebook. Você pegou e usou para abrir a conta. Ela pegou o papel da minha mão, olhou de perto e devolveu. Sogra, eu já expliquei no telefone. Eu ajudei a senhora a abrir essa conta. A senhora pediu. A senhora queria facilitar os pagamentos. Eu fiz o cadastro para ajudar. Eu senti o sangue fervendo nas veias. Juliana, eu nunca pedi para você abrir conta nenhuma. E tem R$ 4.500 que foram transferidos para sua conta. De onde veio esse dinheiro? Ela suspirou, impaciente, e foi até a cozinha americana. Pegou um copo, encheu de água da torneira, bebeu devagar, me fazendo esperar. Depois voltou, limpou a boca com as costas da mão e falou como se estivesse explicando para uma criança. Sogra, isso foi um empréstimo que a senhora me fez. Lembra? Eu estava com dívida no cartão, a senhora se ofereceu para ajudar, eu peguei emprestado e vou devolver. Só isso. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Eu nunca ofereci emprestar R$ 4.500 para ela. Eu nem tinha essa quantia disponível. Juliana, eu não tenho R$ 4.500. Eu não emprestei nada para você. Você está mentindo. Ela mudou de expressão na hora. O rosto dela ficou duro, os olhos ficaram frios. E quando ela falou, a voz saiu baixa, ameaçadora. Sogra, a senhora anda esquecendo as coisas. Todo mundo está percebendo. A senhora está ficando confusa. A senhora precisa de ajuda, talvez um médico, um neurologista, porque isso não é normal. Nessa hora, Marcelo saiu do quarto. Ele estava de bermuda e camiseta, o cabelo bagunçado, esfregando os olhos como se tivesse acabado de acordar de uma soneca. Ele olhou para mim, depois para Juliana e perguntou com aquela voz cansada: "Que está acontecendo aqui?" Juliana se virou para ele e o tom de voz dela mudou na hora. Ficou manhosa, chorosa, de vítima. Marcelo, sua mãe está me acusando de novo. Ela está dizendo que eu roubei dinheiro dela, que eu abri conta no nome dela, mas eu só ajudei, e agora ela não lembra de nada. Eu tô preocupada com ela. Marcelo olhou para mim, e eu vi no olhar dele algo que me partiu o coração. Ele acreditou nela. De novo, nem me perguntou direito, nem quis ver os papéis. Ele só acreditou. Mãe, a Ju só quis ajudar. Se a senhora não quer a conta, a gente cancela. Mas não precisa vir aqui acusar ela de roubo. Eu respirei fundo, tentando não chorar ali na frente dos dois. Eu abri a primeira folha, a do protocolo de abertura da conta, e mostrei para ele. Marcelo, olha isso. Olha o número de telefone que foi usado. É o telefone dela. Olha a assinatura. É a letra dela. Eu tenho as notas fiscais em casa, das panelas, dos tênis. Tudo com meu nome. Tudo com a assinatura dela. Isso não é ajuda. Isso é fraude. Marcelo pegou o papel, olhou rápido, sem ler direito, e devolveu para mim. Mãe, isso deve ter uma explicação. A Ju não faria isso. Ela é minha esposa. Eu confio nela. Aquilo doeu. Doeu mais do que qualquer coisa que já tinha acontecido até aquele momento. Meu filho, meu único filho, o filho que eu carreguei por 9 meses, que eu criei sozinha enquanto o pai trabalhava, que eu alimentei, que eu vesti, que eu ensinei a ler, a escrever, a andar de bicicleta,
Esse filho estava escolhendo acreditar nela em vez de acreditar em mim. Marcelo, eu sou sua mãe. Eu nunca menti para você. Por que você acredita mais nela do que em mim? Ele colocou a mão no meu ombro, mas o gesto não teve carinho. Foi mecânico, frio. Mãe, eu te amo. Mas eu acho que a senhora está estressada, cansada e está vendo problema onde não tem. A senhora devia descansar. Talvez procurar um médico. Juliana estava atrás dele, de braços cruzados, com um sorriso pequeno nos lábios. Um sorriso de quem estava ganhando. Eu peguei minha bolsa, guardei os papéis e saí daquele apartamento sem falar mais nada. Desci as escadas devagar, segurando no corrimão, porque minhas pernas estavam fracas. Quando cheguei na rua, sentei no meio-fio, debaixo de uma árvore seca, e chorei. Chorei de raiva, de impotência, de tristeza. Chorei porque meu filho não acreditou em mim. Chorei porque me senti sozinha no mundo. Eu estava enxugando o rosto com a manga da blusa quando ouvi uma voz conhecida. Dona Ana? Levantei a cabeça. Era seu Antônio. Ele estava voltando da padaria com uma sacola na mão, pão quentinho saindo vapor pela abertura do saco. Ele viu meu estado, largou a sacola no chão e sentou do meu lado, ali no meio-fio mesmo, sem ligar para a calça social que ia sujar de terra. O que aconteceu? E eu contei. Contei tudo. O banco. A conta falsa. Os R$ 4.500. O protocolo. A conversa com Juliana. A reação do Marcelo. Seu Antônio ouviu tudo em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando, franzindo a testa, apertando os lábios. Quando eu terminei, ele ficou quieto por um tempo. Depois segurou minha mão, com aquela mão seca e enrugada de velho, e falou baixo, mas firme. Dona Ana, isso não é confusão. Isso é crime. Crime de estelionato, falsificação de documento, uso indevido de identidade. A nora da senhora está cometendo crimes graves. E se a senhora não fizer nada, ela vai continuar, vai piorar. E no final, a senhora vai perder tudo. Casa, dinheiro, dignidade, tudo. Mas é a mulher do meu filho. Ele apertou minha mão. E a senhora é a mãe dele. E antes de ser mãe, a senhora é uma pessoa. Uma pessoa com direitos, com dignidade. A senhora não merece ser roubada, não importa por quem. Eu enxuguei o rosto de novo. O que eu faço? Ele pensou por um momento. A senhora precisa juntar todas as provas. Tudo. Cada nota fiscal, cada protocolo, cada boleto, cada mensagem de WhatsApp. Tira foto de tudo. Salva em 3 lugares, no celular, no e-mail e num pendrive. Depois, a senhora denuncia, na polícia, oficialmente. Mas o Marcelo vai ficar do lado dela. Pode ser, mas a senhora não pode deixar de fazer a coisa certa por medo de perder o filho. Porque se a senhora não fizer nada, a senhora vai perder ele do mesmo jeito. E vai perder tudo mais também. Nos dias seguintes, eu fiz o que seu Antônio me disse. Montei um dossiê. Comprei uma pasta de plástico transparente com elástico na papelaria da esquina. Coloquei lá dentro, nota fiscal das 2 panelas elétricas. Valor, MIN 200 ares 00. Assinatura, Juliana. Nota fiscal dos 3 pares de tênis. Valor, 1,5000. Assinatura, Juliana. Protocolo de abertura da conta bancária falsa. Foto minha tirada do Facebook. Número de telefone, de Juliana. Movimentação, 4.500,00 transferidos para a conta dela. Tirei foto de tudo com o celular. Mandei para mim mesma por e-mail. Salvei numa pasta chamada Provas Juliana. Depois fui na loja de informática e comprei um pendrive de 16 GB, roxo, pequenininho. Salvei tudo lá também. E foi bom eu ter feito isso. Porque na terça-feira daquela semana, chegou o cobrador. Eu estava em casa, era sábado de manhã, 10h30. Eu estava regando as orquídeas no quintal quando ouvi a campainha tocar. Não era o toque normal. Era aquele toque agressivo, insistente, de quem está com pressa ou irritado. Trim, 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 3 vezes seguidas. Eu larguei o regador, sequei as mãos na calça e fui atender. Abri a porta. Do outro lado estava um homem de uns 40 anos, careca,
barrigudo, camisa social branca suada nas axilas, gravata frouxa, pasta de couro debaixo do braço. Ele tinha uma cara de poucos amigos. A senhora é a Ana Maria Ferreira. Eu disse que sim. Ele abriu a pasta, tirou um boleto todo amarrotado e enfiou na minha cara. Prestação da senhora está atrasada, 15 dias de atraso. Se não pagar até segunda-feira, vai para protesto. Nome sujo, SPC, Serasa, tudo. Eu peguei o boleto confusa. Era de uma loja de móveis de Campinas. Móvel Mais, móveis para sua casa. Valor da parcela, de 1.890,00. Eu nunca tinha ouvido falar dessa loja. Eu nunca fui em Campinas. Eu não comprei móvel nenhum. Moço, eu não comprei nada. Isso aqui não é meu. Ele pegou o boleto de volta, impaciente, e virou para a segunda página, onde tinha o detalhamento do contrato. Tá aqui, ó. CPF da senhora. Endereço da senhora. A senhora assinou contrato de parcelamento em 10 vezes de R$ 1.890. Já pagou 3. Essa aqui é a quarta. Tá vencida. Eu olhei e vi meu CPF, meu endereço e uma assinatura, a mesma assinatura cursiva, Juliana. Moço, eu nunca assinei contrato nenhum. Isso é falso. Ele bufou, guardou o boleto na pasta e falou rápido, irritado. Senhora, a senhora vai ter que resolver isso com a loja. Eu só vim cobrar. Aqui tá o telefone deles. Ele enfiou um cartão na minha mão. Segunda-feira é o prazo. Depois disso é protesto. E vai ser difícil tirar. Ele virou as costas e foi embora, descendo a rua com passadas largas, sem olhar para trás. Eu fechei a porta, encostei nela e olhei para o cartão. Móvel Mais, Campinas, SP, telefone 19 3234 8700. E para o boleto que eu ainda segurava, R$ 1.890. Eu não tinha. E mesmo se tivesse, por que eu ia pagar por uma coisa que eu não comprei? Eu liguei para o número do cartão. Atendeu uma gravação. Você ligou para Móvel Mais. Para falar com atendimento, digite 1. Para consultar parcelas, digite 2. Para a segunda via de boleto, digite 3. Eu digitei 1. Ficou tocando uma música de espera horrível, aquela musiquinha eletrônica que fica repetindo. 5 minutos, 10 minutos. Finalmente atendeu uma mulher, com voz cansada. Móvel Mais, boa tarde. Boa tarde, eu recebi um boleto de vocês, mas eu não comprei nada. Ela pediu meu CPF. Eu dei. Ela digitou, esperou e depois falou. Aqui consta uma compra feita no dia 15 de agosto. Sala de jantar completa. Mesa, 6 cadeiras e buffet. Parcelado em 10 vezes. Já foi entregue no endereço cadastrado. Mas eu não comprei nada, eu não recebi nada. Ela ficou quieta. Depois falou com aquele tom de quem já ouviu essa história 1000 vezes. Senhora, se a compra não foi feita pela senhora, a senhora precisa registrar boletim de ocorrência e nos enviar. Aí a gente abre investigação interna. E enquanto isso, o boleto está vencido. Se não pagar, vai para protesto. Eu desliguei. Não tinha mais o que falar. Liguei para o Marcelo. A voz dele saiu cansada. Oi, mãe. Filho, veio um cobrador aqui, dizendo que eu comprei móveis, que eu tô devendo prestação de R$ 1.890, mas eu não comprei nada. Silêncio. Depois ele suspirou. Mãe, eu vou ver isso com a Ju. Marcelo, isso não é confusão. Alguém tá usando meu nome. Alguém tá fazendo compra, abrindo conta, e eu não sei mais o que fazer. Ele ficou calado. E quando falou, a voz dele saiu cansada, distante. Mãe, eu vou tentar resolver, mas a senhora precisa ter calma. Calma. Como eu ia ter calma? Naquela noite, eu não dormi. Fiquei olhando o teto, pensando em tudo o que estava acontecendo. 4 da manhã, eu levantei da cama. Fui até a cozinha. Liguei a luz. Peguei a pasta de provas e comecei a organizar tudo de novo, dessa vez fazendo anotações. Panelas, Moens, 200, 00. Tênis, Mons, 1050, 00. Conta bancária, 4.500, 00 transferidos. Móveis, 18, 900, 00. 10 parcelas de Mui, 890, 00. Total, 25, 650, 00. R$ 25.650. Alguém tinha usado meu nome para movimentar mais de R$ 25.000.
dinheiro que eu não tinha, dívidas que eu não fiz, e eu não sabia como parar. No domingo, eu fui à missa, Igreja Nossa Senhora do Rosário, às 9 da manhã, como sempre. Eu cheguei cedo, entrei, molhei a mão na pia de água benta, fiz o sinal da cruz e fui sentar no meu banco de sempre, do lado direito, perto da imagem de São José. A igreja estava cheia, dia de São Francisco de Assis. O padre fez uma homilia sobre honestidade, sobre não cobiçar o que é do próximo, sobre viver com simplicidade e dignidade. Eu ouvi cada palavra como se fosse para mim, ou melhor, como se fosse sobre o que estavam fazendo comigo. Depois da missa, na hora da paz, as pessoas se cumprimentavam, apertavam as mãos, se abraçavam. Eu cumprimentei a senhora do lado, Dona Celeste, que sempre traz o terço de cristal. Depois me virei para cumprimentar quem estava atrás. Era Dona Lourdes, uma senhora de uns 70 anos, cabelo branco curto, que frequenta a missa há décadas. Ela me cumprimentou, mas com um olhar estranho, um olhar de pena. Ana, como você está? Ouvi dizer que você anda meio esquecida das coisas. Eu travei, senti meu coração acelerar. Esquecida? Ela baixou a voz constrangida, olhando em volta para ver se alguém estava ouvindo. É que a Juliana comentou com a comadre dela, a Neuza, que mora ali perto da farmácia. E a Neuza comentou com a minha vizinha, a Terezinha, que você anda confundindo as coisas, esquecendo de pagar conta, deixando o boleto vencer, que ela tá preocupada com você. Eu senti o chão sumir. Juliana estava espalhando pela cidade que eu estava com problema de memória, que eu estava ficando caduca, senil. E as pessoas estavam acreditando. Dona Lourdes, eu não estou esquecendo nada. Eu estou sendo vítima de fraude. Alguém está usando meu nome para fazer compras, abrir contas e está tentando me fazer parecer louca para ninguém acreditar em mim. Ela olhou para mim com aquele olhar de quem não sabe se acredita. Ah, Ana, que coisa, minha filha. Você precisa de ajuda? Eu agradeci e saí. Saí da igreja sem falar com mais ninguém. Andei rápido, de cabeça baixa, até chegar em casa. Tranquei a porta. Apaguei o celular. Sentei no sofá. E pela primeira vez, eu pensei: será que eu estou ficando louca mesmo? Será que eu estou esquecendo as coisas? Mas aí, eu olhei para a pasta de provas em cima da mesa. As notas, os protocolos, os boletos. Aquilo não era coisa da minha cabeça. Aquilo era real. Alguém estava me roubando. E agora estava tentando me fazer parecer louca para ninguém acreditar em mim. Na segunda-feira de manhã, enquanto eu tomava café, a campainha tocou. Era Marcelo. Ele entrou sem sorrir, puxou uma cadeira da cozinha e sentou pesado. Eu servi café para ele. Ele bebeu em silêncio, mexendo o açúcar mais tempo do que precisava. Depois ele falou: Mãe, a gente precisa conversar sério. Eu sentei do outro lado da mesa. Fala, filho. Ele respirou fundo. A Ju tá muito chateada. Ela tá dizendo que a senhora tá acusando ela de coisas que não fez. Que a senhora tá confundindo tudo, colocando a culpa nela. E ela tá pensando em se afastar da senhora por um tempo, para se proteger. Eu senti uma raiva subindo. Se proteger? De mim? Marcelo, eu sou a vítima aqui. Ele balançou a cabeça. Mãe, eu sei que a senhora acredita nisso, mas a Ju me explicou tudo. Ela ajudou a senhora com umas compras online, usou o cadastro da senhora porque o dela estava com problema. Ela ia pagar tudo, mas deu uns problemas financeiros, e agora a senhora está achando que é culpa dela. Eu levantei, peguei a pasta e coloquei na frente dele. Abre, lê, olha os valores, olha as datas. Eu nunca autorizei nada disso. Marcelo abriu a pasta, olhou rápido, muito rápido, sem ler direito. Depois fechou. Mãe, eu não quero brigar com a senhora, mas a Ju é minha esposa, e eu confio nela. E eu acho que a senhora precisa procurar um médico, um geriatra, para ver se está tudo bem com a senhora. Aquilo foi como um soco no estômago. Você acha que eu estou com problema de cabeça? Ele segurou minha mão. Mãe, eu te amo, mas eu estou preocupado.
A senhora tá vendo problema onde não tem. Tá acusando minha esposa. Isso não é normal. Eu tirei minha mão da dele. Marcelo, eu sou sua mãe. Eu te criei. Eu te dei tudo o que eu tinha. Eu trabalhei. Eu me sacrifiquei. Eu nunca te deixei faltar nada. E agora, quando eu preciso de você, quando eu estou sendo roubada, enganada, humilhada, você escolhe acreditar nela em vez de acreditar em mim. Ele se levantou, colocou a mão no meu ombro, mas o gesto foi frio, mecânico. Mãe, eu preciso ir, a gente conversa depois. E ele saiu. Eu fiquei sozinha na cozinha, olhando para a pasta aberta, para as provas que ele nem quis ler direito, e chorei. Chorei até não ter mais lágrima. Na terça-feira chegaram mais encomendas, um freezer horizontal, enorme. O entregador mal conseguiu passar pelo portão. 2 homens, suando, carregando aquela caixa gigante. Eu nem abri. Deixei na área de serviço, encostado na parede. 1 hora depois, Marcelo apareceu com uma van. Mãe, a Ju precisa guardar umas coisas aqui. O depósito dela tá cheio. É só por uns dias. Eu não disse não. Eu não tinha mais forças para dizer não. Eles tiraram o freezer. Tiraram mais 2 caixas grandes que estavam no quarto de hóspedes. Caixas que eu nem sabia que estavam lá. E foram embora. Eu sentei no chão da sala, vazia, cansada, sem saber o que fazer. Foi o seu Antônio quem me tirou daquele estado. Ele apareceu de noite, 9 horas, com uma marmita. Cláudia, a enfermeira que mora 3 casas adiante, tinha feito arroz, feijão, frango assado, salada, cheiro bom. Seu Antônio esquentou no micro-ondas, colocou no prato e me fez comer. Eu nem sabia que estava com fome. Comi tudo. Depois ele sentou do meu lado no sofá. Segurou minha mão. Dona Ana, a senhora não pode desistir. A senhora precisa reagir. E eu vou ajudar. E a Cláudia também. Como? Ele pensou. Eu tenho um contato. Pereira, escrevente aposentado do cartório. Amigo meu dos tempos de serviço público. Eu vou ligar para ele amanhã. Vou pedir para ele checar se tem alguma movimentação no nome da senhora no cartório. Procuração, transferência de imóvel. Qualquer coisa. Eu olhei para ele, assustada. Transferência de imóvel? Minha casa? Ele apertou minha mão. Eu espero que não, mas a gente precisa checar. 2 dias depois, numa quinta-feira, o telefone tocou. Era Pereira. Seu Antônio estava aqui, tomando café comigo, quando o celular dele tocou. Ele atendeu, colocou no viva-voz. Antônio, é o Pereira. Eu chequei. E tem coisa. Meu coração parou. Que tipo de coisa? Tem uma procuração em nome da Ana Maria Ferreira. Tentativa de transferência de imóvel. Foi apresentada aqui no cartório há 1 mês, dia 12 de setembro. A mulher que se apresentou como Ana trouxe documentos, RG, CPF, comprovante de residência. Mas o tabelião desconfiou. Pediu reconhecimento de firma, e ela nunca voltou. Eu senti tudo girar. Minha casa. Ela tentou transferir minha casa. Pereira continuou. E tem mais. Eu guardei cópia dos documentos, porque parecia falso. E tem mais. A gente tem câmera de segurança. A mulher foi filmada. Seu Antônio olhou para mim. A senhora quer ver? Eu assenti, tremendo. Amanhã vem aqui, 3 horas da tarde. Eu mostro tudo. Na sexta-feira, às 3 horas, eu, seu Antônio e Cláudia, que tinha conseguido trocar o plantão para poder ir, fomos ao cartório de registro de imóveis do centro. Pereira nos recebeu nos fundos, numa salinha cheia de pastas velhas, cheiro de papel mofado, arquivo de ferro com gavetas rangendo. Ele nos mostrou a cópia da procuração. Ali estava meu nome, meu RG, minha suposta assinatura. Mas eu nunca assinei aquilo, nunca fui ao cartório naquele dia. Estava em casa, regando orquídeas. Depois Pereira ligou um computador velho, monitor de tubo, daqueles pesados. Abriu um arquivo de vídeo e apertou play. A imagem era em preto e branco, granulada, mas dava para ver. Juliana, entrando no cartório, sozinha, falando com o tabelião, entregando papéis. Ela usava meu RG verdadeiro.
Aquele que eu guardava na gaveta do quarto, dentro de uma caixinha de madeira junto com a certidão de casamento e a certidão de óbito do Ronaldo. Como ela conseguiu? Quando ela entrou no meu quarto. Quando ela pegou. O tabelião, no vídeo, parecia desconfiado. Pedia para ela esperar. Ia para os fundos. Voltava. Pedia que ela voltasse com a titular, para confirmar a assinatura presencialmente. Juliana discutia, gesticulava, mas não adiantava. Ela saiu irritada, com os papéis na mão. 3 dias depois, outro vídeo. Juliana voltou, mas dessa vez com outra mulher. Loira também, mais nova, uns 20 e poucos anos. As duas tentaram convencer o tabelião que a outra mulher era eu. Mas o tabelião não era bobo. Pediu documento com foto atualizada. Pediu comprovante de residência recente. Elas não tinham. Foram embora sem conseguir. Eu assisti aquilo 3 vezes. Não conseguia acreditar. Juliana tinha tentado roubar minha casa. A casa que eu e Ronaldo construímos tijolo por tijolo. A casa onde eu criei meu filho. A casa que era tudo que eu tinha de valor no mundo. Pereira copiou o vídeo para um pendrive e me entregou. Dona Ana, isso aqui é crime. Crime grave. Tentativa de estelionato qualificado. Falsificação de documento público. A senhora precisa denunciar. Agora. Mas eu ainda tinha medo. Medo do que o Marcelo ia pensar. Medo de destruir a família. Medo de estar fazendo algo errado. Cláudia segurou minha mão. Dona Ana, a senhora não está destruindo nada. Quem está destruindo é ela. E se a senhora não fizer nada, ela vai conseguir. E a senhora vai perder tudo. Seu Antônio completou. Dona Ana, a senhora tem todas as provas. Notas fiscais, protocolos bancários, vídeo do cartório, testemunhas. Se a senhora não denunciar agora, esse material pode sumir. Ela pode destruir. Ela pode inventar outra história. A senhora precisa agir, hoje. Naquela noite em casa, eu juntei tudo de novo. Fiz um dossiê completo, 9 notas fiscais, panelas, tênis, freezer, aparelhos eletrônicos que eu nem sabia que tinham sido entregues. Total, 7.800. 2 contratos de empréstimo consignado tentados no meu nome no INSS. Graças ao seu Antônio, que tinha contato lá, eu descobri que tinham tentado contratar 12.000 em empréstimos, mas o sistema bloqueou porque detectou movimentação suspeita. Um contrato de móveis, 18. 900.00 parcelado. Conta bancária falsa com movimentação de 4.500.00. Tentativa de transferência de imóvel. Minha casa avaliada em 220.000. Vídeo do cartório mostrando Juliana tentando se passar por mim. 2 tentativas documentadas. Total de fraude tentada, realizada, mais de 43.000. Eu olhei para aquele dossiê e senti vertigem. 43.000 reais. Ela tinha tentado me roubar 43.000 reais. E minha casa. No sábado de manhã eu tomei a decisão. Eu ia denunciar. Oficialmente. Mas antes, eu ia confrontar Marcelo uma última vez. Com todas as provas. Com o vídeo. Fui até a casa dele. Era sábado, 10 da manhã. Toquei o interfone. Marcelo atendeu. Mãe, filho, eu preciso falar com você. É urgente, por favor. Ele demorou, mas destravou a porta. Subi. O apartamento estava silencioso. Juliana não estava. Melhor assim. Marcelo estava na sala, de moletom cinza, descalço, com cara de cansado. Eu coloquei o dossiê na mesa de centro. Abri. Mostrei cada papel, cada nota, cada protocolo. Expliquei os valores. Depois peguei o notebook que ele tinha deixado na mesa, pedi licença, coloquei o pendrive e abri o vídeo. Filho, assiste. Ele assistiu. Em silêncio. O primeiro vídeo. Juliana no cartório, tentando transferir minha casa. Depois, o segundo vídeo. Juliana com a outra mulher. Tentando de novo. Quando acabou, ele ficou olhando para a tela preta, sem falar nada, por 2 minutos inteiros. Depois ele perguntou com a voz trêmula. Quando? Quando foi isso? Mês passado, dia 12 de setembro e dia 15. Ele passou a mão no rosto. Ela tentou tirar sua casa? Sim. Ele se levantou.
Começou a andar pela sala, passando a mão no cabelo, respirando fundo. Eu não sabia. Eu tentei te contar, filho, várias vezes, mas você não acreditou em mim. Ele parou, olhou para mim, e pela primeira vez em semanas, eu vi nos olhos dele que ele estava acreditando. Mãe, me desculpa. Nessa hora, a porta do apartamento se abriu. Era Juliana. Ela entrou com sacolas de compras, sorrindo, mas quando viu a cena, eu, Marcelo, o notebook aberto, o dossiê na mesa, ela parou. O que está acontecendo aqui? Marcelo virou para ela, e a voz dele saiu fria, dura. Ju, eu acabei de ver o vídeo do cartório. Ela empalideceu. Que vídeo? Ele girou o notebook para ela, apertou play de novo. Juliana assistiu. Tentou rir. O riso saiu falso, agudo, desesperado. Isso é montagem. Alguém manipulou. Seu Antônio manipulou sua mãe. Ele quer a casa dela. Marcelo balançou a cabeça. Ju, eu tô vendo você no vídeo. É você. Não tem como negar. Ela largou as sacolas, correu até ele, segurou o braço dele. Marcelo, eu fiz isso por nós. A gente está afundado em dívida. A gente não tem dinheiro para nada. Eu só queria conseguir um dinheiro para a gente sair dessa situação. Eu ia devolver! Eu juro! Ele tirou o braço dela. Roubando a minha mãe? Usando o nome dela? Tentando tirar a casa dela? A casa que ela e meu pai construíram? Juliana começou a chorar. Mas eu vi que eram lágrimas falsas. Lágrimas de quem está tentando manipular. Foi empréstimo. Eu ia devolver tudo. Eu só estava desesperada. Eu me levantei, peguei o dossiê, olhei para ela. Juliana, você tentou me roubar 43 mil reais. E minha casa. Você espalhou pela cidade que eu estou com problema de memória. Você manipulou meu filho. Você usou meu nome, minha assinatura, minha foto, meus documentos. E agora você acha que pode dizer desculpa e tudo vai ficar bem? Ela me olhou com ódio. Ódio verdadeiro. Você sempre me odiou, Ana. Desde o primeiro dia. Você nunca aceitou que o Marcelo escolheu a mim. Eu te dei dinheiro quando vocês precisaram. Eu fui fiadora de vocês. Eu te recebi na minha casa, na minha mesa, e você me roubou. Marcelo olhou para mim, depois para Juliana. Ju, eu vou me separar de você. Ela congelou. O quê? Eu vou entrar com o divórcio. Amanhã mesmo. Eu não consigo mais. Ela gritou, chorou, implorou. Mas ele não voltou atrás. Eu peguei minhas coisas, olhei para o meu filho. Marcelo, eu te amo. Você é meu filho, mas eu não posso deixar isso passar. Eu vou denunciar, amanhã, na delegacia. E eu espero que você entenda. Ele assentiu, lágrimas escorrendo. Eu entendo, mãe. E eu sinto muito, por tudo. Eu saí daquele apartamento com o coração partido, mas com a certeza de que eu estava fazendo a coisa certa. Na segunda-feira de manhã, às 8 horas, eu, seu Antônio e Cláudia entramos na delegacia de Polícia Civil do centro de Ribeirão Preto. Era um prédio antigo, de 2 andares, com escada de mármore gasto e ventilador de teto velho fazendo barulho. Falei com a atendente. Disse que queria registrar boletim de ocorrência por estelionato e falsificação de documento. Ela me deu uma senha. Esperei meia hora. Finalmente fui chamada. O delegado, Dr. Henrique Moraes, era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, óculos de armação dourada, terno azul marinho bem passado. Ele me recebeu numa sala pequena, com mesa de fórmica, computador velho e uma foto da família dele na parede. Eu coloquei o dossiê em cima da mesa. Ele abriu, folheou, devagar, lendo cada página. Depois eu entreguei o pendrive. Ele colocou no computador. Assistiu aos vídeos, 2 vezes. Quando terminou, ele tirou os óculos, limpou com um lenço e me olhou. Senhora Ana, isso aqui é prova robusta, muito robusta. Não é confusão, é crime organizado. Estelionato qualificado. Falsificação de documento, uso indevido de identidade, tentativa de apropriação de imóvel. A gente vai intimar a suspeita hoje mesmo e vai encaminhar para o Ministério Público. Ele me fez assinar o boletim. Protocolo número 804-C73-2024. Cópia para mim.
3 dias depois, Juliana foi chamada para depor. Seu Antônio foi junto como testemunha. Ele me contou tudo depois. Juliana chegou com o advogado. Um homem de terno cinza, pasta de couro, ar sério. Ela negou tudo. Disse que as compras eram dela, que ela usou o CPF da sogra porque o dela estava negativado, que a tentativa de transferência da casa foi mal entendido, que ela queria ajudar a sogra a regularizar documentação. Mas quando o delegado mostrou o vídeo do cartório, ela travou. O rosto dela ficou branco. O advogado pediu para conversar com ela em particular. Saíram da sala. Ficaram 15 minutos lá fora. Quando voltaram, Juliana mudou a versão. Disse que estava desesperada, que tinha dívidas, que fez besteira, mas que ia ressarcir tudo. O delegado não aceitou. Encaminhou para o Ministério Público e abriu inquérito policial. 15 dias depois, chegou a intimação. Audiência de conciliação, com presença do Ministério Público, porque havia crime contra patrimônio. A audiência foi marcada para uma terça-feira, 10 da manhã, Fórum de Ribeirão Preto. Prédio grande, moderno, com detector de metal na entrada e seguranças de farda azul. Eu fui com seu Antônio e Cláudia. Marcelo estava lá, mas sentado longe de Juliana. Ele tinha entrado com divórcio. Estava morando sozinho. Juliana estava com o advogado dela. Cara fechada, olheiras, unhas sem fazer, cabelo sem cor. O promotor, Dr. André Fonseca, era um homem jovem, uns 35 anos, terno azul marinho, gravata vermelha, óculos retangulares. Ele abriu a audiência, colocou o dossiê em cima da mesa e começou a ler, em voz alta. Cada item. 9 notas fiscais com falsificação de assinatura. Total de 7.800. 00 em compras fraudulentas. 2 contratos de empréstimo consignado tentados. Total de 12.000, não efetivados porque o sistema do INSS detectou fraude. Um contrato de imóveis. Total de 18.900. Uma conta bancária aberta fraudulentamente. Movimentação de 4.500 a 00. Uma tentativa de transferência de imóvel avaliado em 220.000 euros 00, documentada em vídeo. Ele pausou. Olhou para Juliana. A senhora tem alguma coisa a declarar? Juliana olhou para o advogado. Ele acenou que sim. Ela respirou fundo. Foi empréstimo. Eu ia devolver tudo. O promotor não piscou. A senhora falsificou a assinatura em 9 documentos. A senhora tentou abrir conta bancária em nome de terceiro. A senhora tentou transferir imóvel sem autorização da proprietária. Isso não é empréstimo. Isso é estelionato qualificado e tentativa de apropriação indébita. Ele virou para Marcelo. O senhor sabia? Marcelo estava branco, mãos tremendo. Eu achei que eram vendas dela. Eu não sabia que era no nome da minha mãe. Eu juro. O promotor anotou. Depois olhou para mim. Dona Ana, a senhora quer prosseguir com a ação penal? Eu olhei para Juliana. Ela estava chorando. Mas não senti pena. Senti cansaço. Cansaço de ter sido usada, manipulada, quase destruída. Eu quero justiça. O juiz, Dr. Silvio Marcondes, um senhor de uns 60 anos, falou. Bateu o martelo. Dadas as provas apresentadas, defiro medida cautelar. A ré fica proibida de usar nome, CPF ou qualquer documento da vítima. Fica proibida de se aproximar da vítima num raio de 500 metros. Fica determinado o bloqueio de todas as contas abertas fraudulentamente e fica determinada a restituição dos valores fraudados através de penhora de bens se necessário. Ele pausou. O processo criminal segue. Pena prevista, 2 a 5 anos de reclusão, regime semiaberto, mais multa de 50.000. Próxima audiência em 60 dias. Bateu o martelo de novo. Juliana tentou falar, mas o advogado segurou ela. Marcelo levantou. Veio até mim. Estava chorando. Mãe, me perdoa. Eu deveria ter acreditado na senhora desde o começo. Eu segurei a mão dele. Filho, eu te amo. Mas eu precisava fazer isso, não por vingança,
mas porque era o certo. Ele assentiu, enxugando o rosto. Eu sei, mãe, e eu te apoio. 3 meses se passaram. Marcelo entrou com divórcio. Foi homologado em 45 dias. Ele está morando sozinho num kitnet perto do trabalho. Vem almoçar comigo todo domingo. Juliana cumpriu pena alternativa. Prestação de serviços comunitários na Santa Casa. 300 horas. E está pagando restituição parcelada. R$ 200 por mês durante 5 anos. Eu recuperei os 4.500 que estavam na conta falsa. O banco devolveu. As compras foram estornadas, uma por uma, depois que as lojas aceitaram as provas de fraude. O processo criminal segue, mas o juiz já deu sentença em primeira instância. 2 anos e meio de reclusão. Regime aberto. Ela dorme em casa, mas tem que se apresentar na delegacia todo mês. Mais multa de 35 milhões zinors, parcelada. Hoje eu estou aqui, na minha cozinha, fazendo bolo de fubá. Seu Antônio chega às 9 para o café. Cláudia mandou mensagem dizendo que passa aqui depois do plantão. Eu voltei para as minhas caminhadas no Parque Curupira. Dona Irene me pediu desculpas por ter acreditado nos boatos. Eu aceitei. A vida continua. Meu nome está limpo. Minha casa está segura. Minha dignidade, que é a coisa que ninguém pode tirar de mim, está de pé. Às vezes, quando estou regando as orquídeas no quintal, eu olho para a foto do Ronaldo na estante e eu converso com ele. Ronaldo, eu protegi nossa casa. Eu protegi nosso nome. E eu aprendi que pedir ajuda não é fraqueza, é coragem. Hoje, quando a campainha toca, eu não tenho mais medo. Eu sei que não estou sozinha. Eu sei que meu nome, meu lar, minha história, ninguém rouba de mim. E se você está me ouvindo agora, de Ribeirão Preto, de São Paulo, do Rio, de Minas, da Bahia, de qualquer canto desse Brasil imenso, e você tem 50, 60, 70 anos e já sentiu que alguém te diminuiu, te usou, te fez duvidar de você mesma, deixa aqui seu comentário. Fala sua cidade, fala sua idade. Vamos formar uma rede, porque ninguém merece passar por isso sozinha. Essa história, a minha história, é para te lembrar uma coisa: você é forte, você é digna e você merece justiça,